Boa tarde, a paz do Senhor. Nós vamos então para Daniel, capítulo 3. Como eu expliquei na introdução, e é importante que quem não assistiu a introdução assista, do capítulo 1 ao 6 é uma parte chamada de histórica. É uma parte onde, não na sua totalidade, não 100%, mas quase tudo, já aconteceu. Histórica. Tem uma parte pequena ali, claro, que é escatológica, mas em grande maioria é histórica. Do capítulo 7 ao 12, em sua maior parte, é escatológica e pouca coisa histórica. E a parte histórica já aconteceu, já que se referia ao retorno dos cativos, ao retorno dos judeus do cativeiro para a sua terra, Israel. Vamos então para Daniel 3, um ponto só que eu quero reforçar aqui. Eu citei o Império Medo-Persa, sendo ali o império que vem depois da Babilônia, e eu falei como uma aliança entre exércitos. Nós vamos ver isso quando Dario entrar na Babilônia, Dario se tornar o rei ali, nós vamos ver melhor o que é essa aliança. A aliança Medo-Persa dá a entender que eles se uniram de comum acordo para derrotar a Babilônia, e não foi isso. Nós vamos ver que, na verdade, é uma aliança muito mais no sentido de a Pérsia dominando o povo Medo. Aqui muita gente lê medo, né? Dario o medo, mas a pronúncia melhor é Medo. Então é muito mais a Pérsia em cima do povo Medo. Nós vamos ver que Dario não é um rei por direito, ele é um rei vassalo, ou seja, ele está debaixo da Pérsia, tá? Só para explicar um pouquinho melhor a questão que eu falei na live anterior sobre aliança Medo-Pérsia. Não é uma aliança no sentido de acordo de juntar forças, mas é uma aliança no sentido de que uniu os dois povos, mas uniu na força e não na aliança no sentido de união, no bom sentido. Nós vamos falar mais sobre isso. Vamos para o capítulo 3, então? Então, olha só, o capítulo 2 foi o sonho de Nabucodonosor, algo absurdo que ele exigiu ali dos seus magos, astrólogos e sábios, porque ele esqueceu do sonho e ele queria que descobrissem o sonho dele. Isso somente é possível por Deus, através de Deus, que foi o que aconteceu então com Daniel. Daniel orou ali com seus amigos e foi descansar, ele teve sua noite, e na sua noite, durante a noite, ele teve o mesmo sonho que Nabucodonosor, e Deus deu a revelação para ele. E na leitura do capítulo 2, nós vimos que o próprio capítulo, a própria palavra de Deus, vai explicando o que é essa estátua. É claro que a Bíblia não vai falar quem são, ou exatamente que império que é cada parte da estátua, mas isso nós conseguimos saber ao resgatar a história dos impérios, a história secular. O que fica só de ponto de interrogação e que é motivo de muita discórdia hoje entre os estudiosos é exatamente que reino que é, que império que é, os pés. E eu acredito na linha mais conservadora que fala que o Império Romano de alguma forma vai ressurgir e vai se aliar então com outros povos. Mas nós vamos ver mais sobre isso mais para frente. Como eu tenho falado, vamos cada dia no seu capítulo, que a revelação da palavra ela é progressiva, ela vai se revelando aos nossos olhos conforme nós avançamos e aprofundamos no estudo da palavra. Então teve o sonho de Nabucodonosor, veja só, o sonho do capítulo 2, ele aconteceu mais ou menos aí em 603, 602 a.C., ou seja, Jerusalém ainda estava em pé, não tinha sido tomada pela Babilônia. O Império Babilônico ainda era muito forte e ele ainda ia provocar muita desgraça, como nós vimos lá em Jeremias e depois em Ezequiel também. Eles vão destruir Jerusalém e depois vão destruir ali as nações, os povos ao redor, de nação em nação. E aí no finalzinho do capítulo 2, Daniel então é colocado numa posição importante, como se fosse, para nós entendermos a importância do cargo dele, como se fosse hoje um vice-rei, um vice-presidente, um primeiro-ministro, como a Inglaterra, por exemplo, algo assim.
que depois do rei Nabucodonosor, Daniel era o de maior poder executivo. Nesse sentido, o cargo que ele foi colocado. E ele foi e não esqueceu dos amigos que oraram e eram amigos dele desde a adolescência, os três ali, o Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esse capítulo 3, ele acontece então 23 anos depois do capítulo 2. Então, entre o versículo 49 do 2 e o 3 e 1, tem aí pelo menos uns 22 anos. Isso significa que, vamos pensar então, lá no capítulo 2, Daniel estava com seus 20 um pouquinho de idade, 20 anos, mais ou menos aí, uns 22 anos, pela linha do tempo. No capítulo 3, então, se passaram 22 anos, então Daniel já está aí com seus 44, 45 anos. Ok? Só para nós situarmos. Neste intervalo de tempo aqui, nesse intervalo que a gente lê a Bíblia de forma contínua e a gente acha que vai acontecendo as coisas, e a gente não para pensar que há um intervalo de tempo. Então, entre o versículo 49, entre o 2 e 49 e o 3 e 1, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a Babilônia indo de novo atacar Jerusalém, levando mais uma turma cativa, que é a segunda turma. Nesse intervalo aqui também acontece o cerco da Babilônia em Jerusalém, aquele cerco de 16 meses que nós vimos com Jeremias, e acontece a queda de Jerusalém em 586. Tá? Então, o capítulo 3, ele acontece cerca de 22 anos depois do capítulo 2, e aí 6 ou 8 anos depois da queda de Jerusalém. Então, aqui no capítulo 3, Jerusalém não existia mais, o Templo de Salomão não existia mais, as coisas do Templo de Salomão já estavam aqui na Babilônia, tá? Só para a gente situar aí. Vamos lá? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Então, no 2, ele sonhou, não tem ligação direta aqui com o 3. Ele fez uma estátua de ouro da altura de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E enviou o rei Nabucodonosor a reunir os sátrapas, os prefeitos e presidentes, juízes, tesoureiros, os conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que o rei havia levantado. Foram, pois, reunidos os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei tinha levantado. E estavam em pé diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Cuidar aqui para a gente não confundir, então, essa estátua com o sonho do capítulo 2. Não é o mesmo desenho de estátua, só para a gente não confundir. Essa estátua, ela simboliza Nabucodonosor, tá? Ela é diferente do 2 e vamos ver, né, que ela é de material diferente, inclusive. Versículo 4. E o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Por que ele fala nações e línguas, ó povos, e não só povo da Babilônia? Porque nessa época o povo da Babilônia não era só o povo da Babilônia, eram todos aqueles que haviam sido trazidos cativos de vários lugares por onde a Babilônia já tinha passado. Então não eram só judeus, tinham pessoas de outros povos. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de todas as sortes de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei levantou. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, na mesma hora será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E então, ao ouvirem todos os povos o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, todos os povos, nações e línguas prostraram-se e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. No versículo aqui, no 3, fala que foi trazido, né, todos os prefeitos, presidentes, juízes. Então,
todos aqueles que ficaram debaixo da Babilônia. Líderes de vários povos que haviam ficado ali debaixo do domínio da Babilônia. O que a gente entende, né? Por aqui fala todos, né? Todos, ao ouvirem todos os povos o som, todos os povos prostraram-se e adoraram. Então, com certeza que teve também judeus no meio. Não foram todos os judeus que se mantiveram fiéis a Deus. Teve aqui também judeus que se dobraram. Olha o versículo 8. E então, no mesmo instante, alguns homens caldeus chegaram e denunciaram os judeus. Aqui, esse denunciaram os judeus é especificamente para os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles haviam se tornado líderes locais de províncias, como que prefeitos, vamos dizer, de algumas cidades ao redor ali da cidade de Babilônia. Veja bem, vamos aprofundar um pouquinho. Babilônia é uma nação, é uma região, e a capital também chama Babilônia. Neste tempo aqui, acredita-se pelos historiadores que tinha entre 50, 53, alguns dizem 55 cidadezinhas ali ao redor da Babilônia, tá? Mas Babilônia, então, é uma nação, é um povo, é uma região, mas é também uma cidade. E fica onde é o Iraque hoje. Não todo o Iraque, é uma parte do Iraque. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Rei, tu fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E o que não se prostrasse e adorasse fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais, porque é que eu sei que no 8, então, não se refere a todos os judeus, por causa do versículo 12. Então, eu tenho falado isso, né? Não tomar conclusão por ler um versículo, continua lendo. Então, como é que eu sei que no 8 não está se referindo a todos os judeus? Por causa do 12. Há uns homens judeus, os quais tu constituíste sobre os assuntos da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti? Não servem a teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Então Nabucodonosor, furioso, disse irado que trouxessem os três. E eles foram trazidos. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade? Ele pergunta: é verdade isso que me contaram? Que vocês não se dobraram? E aí ele fala assim: vou dar uma segunda chance para vocês. E aí o rei fala assim: fiquem prontos, estáis prontos. Quando vocês ouvirem o som da buzina, se dobrem e adorem a estátua que eu fiz. Porque se vocês não adorarem, eu vos lançarei na fornalha de fogo ardente imediatamente. E aí Nabucodonosor faz um ataque, não para os três amigos, mas diretamente a Deus. E aí ele fala: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a soberba no coração de Nabucodonosor. Minutos depois, né? Não muito tempo. A Bíblia não fala, na verdade, de ser minutos, se são horas, mas em seguida ele já vai ver quem é esse Deus. E aí os três amigos respondem: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Olha o discernimento dos três. Tem coisas que nós não precisamos ficar defendendo. Tem coisas que é simplesmente deixar o tempo passar. Tem coisas que é Deus que vai resolver e vai responder. Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos aprender, eu tenho falado, né? Hashtag jejum de opinião. Eu não preciso dar opinião sobre tudo, eu não preciso me justificar sobre tudo, eu não preciso explicar a minha posição, a minha decisão sobre tudo. Tem coisas que é melhor deixar quieto, não se envolver e deixa o negócio acontecer. Olha aqui os três. Não necessitamos de te responder sobre este assunto. E aí, a importância de tomarmos decisões, fazermos escolhas quando estamos bem. Eu falo isso muito com os jovens, né? Tomem as decisões quando vocês estão bem, porque no calor
das coisas, você não precisa decidir nada, porque você já decidiu. Então aqui, quando eles falam assim, não necessitamos de te responder sobre esse assunto, é assim, não adianta você nos dar outra oportunidade para adorar a estátua. Nós já decidimos, nós já estamos firmes. Isso não está aberto para discussão. Nós não vamos mudar de ideia. É isso que eles estão dizendo. Firmeza. Fé, não esqueçam, fé é firmeza. Muita gente acha que fé é para alcançar promessas, que é para alcançar coisas. Não é isso. Isso é outra coisa. Fé, Hebreus 11:1, é o firme fundamento. Fé é firmeza. Firmado em Cristo. Fé tem a ver com estar firmado em Cristo. Não importa o que aconteça, eu permanecerei em pé, porque estou firmado em Cristo. É isso que significa fé. Então aqui eles têm firmeza. Fé. Fé tem a ver com firmeza. Quando a nossa fé está oscilante, é porque nós não estamos exatamente ou bem firmados em Cristo. Mas nós vamos chegar em Hebreus 11 e vamos falar sobre fé quando chegar lá, né? Eis que o nosso Deus, olha o versículo 17, acompanhe na sua Bíblia, a quem nós servimos, e nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e não só da fornalha, e da tua mão também, rei. E se não, ou seja, se Deus não livrar, fica sabendo, ó rei, que a teus deuses não serviremos, e nem a estátua de ouro que tu levantaste adoraremos. Podemos morrer, mas nós não vamos mudar de ideia. Eis que o nosso Deus nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, rei. Mas se não nos livrar, versículo 18, e se não, fica sabendo, ó rei, que nós não mudaremos de ideia. Nós não adoraremos a essa estátua. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante. Ele ficou com raiva. Ele achou que ia conseguir colocar medo neles. E ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer. O que acontece com esse 7 aqui, né? A Babilônia reconhecia 7 deuses. Olha só, 7 deuses. Então, quando ele fala aqui 7 vezes, não é no sentido de perfeição, porque o 7, perfeição, é quando a gente fala das coisas espirituais. Aqui, esses 7 vezes é porque era para como que apaziguar a fúria dos deuses que ele acreditava, dos deuses ali da Babilônia, que são 7. Essa é o entendimento que se tem aqui do porquê que ele mandou aquecer 7 vezes. E mandou homens muito fortes que tinham em seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para jogá-los na fornalha de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções e os seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Veja bem, no versículo 15, o Nabucodonosor ele fala assim: fiquem prontos, que quando a buzina tocar de novo, vocês adoram a estátua, que daí fica tudo resolvido. Aí eles falam: não, Deus nos livrará, e se ele não nos livrar, mesmo assim nós não vamos mudar de ideia. Então Nabucodonosor fica com tanta raiva que ele nem deixa, ele nem espera a buzina tocar de novo. Ele já manda amarrar os 3 e jogar na fornalha. No capítulo 2, quando Nabucodonosor reconhece o Deus de Israel como o Deus superior, o Deus dos deuses, ele reconhece, mas ele não se converte. A gente vê isso muito hoje. Pessoas que dizem que amam a Deus, que Deus é bom, que Deus é o Deus verdadeiro, mas que só fica nisso, na fala. E os judeus foram para o cativeiro justamente por causa disso, porque falavam, porque externamente diziam que acreditavam em Deus, mas no coração serviam a outros deuses. Então, realmente parece que são 2 pessoas diferentes, né? O Nabucodonosor do capítulo 2, o Nabucodonosor do capítulo 3,
Parece que é diferente porque no 2 ele louva a Deus, o Deus de Daniel, e aqui no 3 ele faz isso. Primeiro que passou esse tempo aí, pouco mais de 2 décadas, mas também porque no 2 ele reconhece o Deus de Israel como sendo Deus verdadeiro, mas ele não se converte. E isso faz toda a diferença para entender aqui a história de Nabucodonosor. Vamos lá então para o versículo, eu já tinha lido aqui até o 20, né? E mandou homens muito fortes que tinham seu exército que atassem os 3. E aí eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Então no 21, o rei manda jogar os 3 ali com as roupas, com as capas, com tudo, possivelmente achando que ia queimá-los mais rápido, por ser inflamável, né? Versículo 22, e porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira aquecida, a chama do fogo matou aqueles que tinham levado a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando eles chegaram perto da entrada da fornalha para jogar os 3, as chamas, o calor era tão grande que matou esses homens fortes que estavam ali para jogar os 3 na fornalha. Por que esse versículo 22 está registrado aqui? Por que eu tenho que saber que esses homens que foram jogar os 3 ali foram queimados, morreram? Por que o versículo 22 está registrado? Lá em Romanos 15:4 nós lemos que tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensino e para a nossa esperança. O versículo 22 está aqui para não deixar dúvida que a fornalha estava realmente muito aquecida, que só o milagre de Deus para eles não morrerem, e que não precisaria ficar muitos minutos, muitas horas ali na fornalha. O fogo estava tão quente, a fornalha estava tão aquecida, que só de chegar perto era o suficiente para morrer queimado. Para não deixar dúvida, para ninguém dizer assim, não, mas será que estava aquecida mesmo? Será que não era só um braseiro? Será que não era já um fogo mais tranquilo? Será que não era assim, só no meio da fornalha que tinha fogo e eles ficaram na lateral? É para não deixar dúvidas. Quando eles chegaram perto, olha só, a chama de fogo matou aqueles que tinham levado os 3. Mostrando já ali o livramento. Versículo 23. E estes 3 homens caíram atados. Eles estavam amarrados ainda por cima, dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e se levantou às pressas e falou, dizendo aos do conselho: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. E respondeu ele e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos. Então, como assim? 3 foram jogados. Os que foram jogar os 3 morreram pelo calor das chamas. Os 3 que foram jogados estavam atados. E agora? Então, esse espantado aqui do versículo 24, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí que palavra que tá, porque é um espantado no sentido de apavorado, no sentido de aterrorizado. Nenhuma chama arderá em ti. Isaías 43:2. Promessa de Deus. E se arder, versículo 18. E se Deus não me livrar, é porque ele não quis livrar, não porque não tem poder. E mesmo assim, eu não vou mudar de ideia. Versículo 18. E aí o rei fala: eis que eu vejo 4 homens soltos que passeiam no meio do fogo. Não estão na lateral da fornalha, não estão de costas para o fogo para proteger o rosto, estão passeando no meio do fogo. E isso não foi um servo de Deus que viu, isso foi o próprio Nabucodonosor. E nenhum dano há no meio deles. Então olha só, jogou atado, amarrado, aqueles já estavam soltos. Passeiam, significa que não estão correndo, não estão com pressa, certamente estavam ali andando e conversando. E nenhum dano há neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus.
Então Nabucodonosor se aproximou. Então, na verdade, aqui, o que Nabucodonosor viu foi Cristo, a figura de Cristo, né? O Filho de Deus. Então, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem o cabelo da sua cabeça foi queimado, nem as suas roupas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Lembra que eu falei no versículo 19 sobre aquecer a fornalha 7 vezes, que a Babilônia tinha ali 7 deuses? Um dos deuses era o deus do fogo, o Isbar. Então, para os babilônios, eles tinham que queimar coisas para o deus do fogo, para aplacar a ira. Então, quando os 3 saem ali da fornalha, não tem nada queimado, nem um fio de cabelo, e nem cheiro de fogo, nem cheiro de queimado. E nós sabemos que ficar perto de uma churrasqueira, de um fogão a lenha, de qualquer coisa e não cuidarmos, o cheiro fica. Cheiro de fumaça, cheiro de fogo. Não precisa nem ver, você sente o cheiro. Então, para eles, era motivo de espanto os 3 não terem ficado com nada, com nenhum cheiro ali. Versículo 28. Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha só. Mesmo aqui, Nabucodonosor fala, reconhece a soberania de Deus, mas não dá a entender que ele teve o seu coração convertido. Não dá a entender ainda, tá? Por mim, pois, fica decretado que todo povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja esquartejado e a sua casa seja posta por depósito de lixo ou monturo, que pode sair em algumas versões, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Veja, poucos minutos antes, pouquinho tempo antes, a Bíblia não fala quantos minutos, quantas horas, mas entende-se que foi no mesmo dia, que foi imediatamente. O rei havia decretado a morte deles, aqui Deus, ele já estava então decretando a abundância, a prosperidade para a vida deles. Somente Deus pode fazer isso, somente Deus. Então, o capítulo 3 fala desse quarto homem, tão conhecido nas pregações e nas preleções que fala sobre isso. Esse capítulo 3 é um testemunho de fé, de escolha e de firmeza de 3 amigos que foram presos e levados cativos, junto com Daniel, que foram levados para a Babilônia adolescentes. Então não é porque é adolescente que não tem condições de tomar uma boa decisão, de fazer boas escolhas. Eles já tinham o hábito de oração, eles já eram fiéis a Deus. Eles não se tornaram fiéis, eles já eram quando chegaram à Babilônia. Então o capítulo 3 é um testemunho de uma escolha feita possivelmente na adolescência e que foi levada para a vida adulta, foi seguida e foi cada dia mais firmada. Escolha de ser fiel a Deus, mesmo que custe a vida, mesmo que custe qualquer coisa. Sabe o que é isso? É ter consciência da eternidade. É ter consciência, convicção do Deus soberano, um Deus que continua no controle de todas as coisas, não importa o que aconteça ou o que eu esteja passando. Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos ter então Nabucodonosor de novo, com um sonho, de novo. Capítulo 4, ele acontece então aí cerca de
uma década, mais ou menos, depois do capítulo 3. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, então é ele falando, a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Veja, né, vamos entender aqui alguma coisa. A todos os povos, nações e línguas. Porque nesse tempo aqui, 570, a Babilônia já tinha lutado contra todas aquelas nações que nós lemos em Ezequiel, ali nos capítulos 24, 25 e 26, e depois 24 e 25 vai falar dos Amonitas, Moabitas, Edom, depois no 26, 27 e 28 contra o povo de Tiro, contra a cidade de Tiro, depois o 29, 30 e 31 e 32 vai falar então contra o povo do Egito. A Babilônia vai subir contra todos esses povos. Então aqui no capítulo 4, a Babilônia já tinha atacado todos esses povos e já tinha trazido muitos cativos desses lugares, inclusive do Egito, porque o Egito vai também ficar cativo, assim como o povo judeu. Só que o povo do Egito vai ficar menos tempo, cerca de 30 anos, aí a Bíblia fala, nós lemos isso lá em Ezequiel, 30 anos cativos ali na Babilônia. Então, quando ele escreve todos os povos, nações e línguas, é o povo que está ali sob o domínio da Babilônia. São essas nações que a Babilônia dominou, enfrentou, lutou, guerreou e dominou. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno e o seu domínio é de geração em geração. Nós vamos ver que ele não havia se convertido ainda. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações da minha cama e visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Olha aí, olha o sinal de quem não tinha se convertido, ao Deus de Daniel. Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, letra minúscula, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu relatei o sonho diante dele, dizendo: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e que nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, estando eu em minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e tinha frutos em abundância. Versículo 12. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e toda a carne se mantinha nela. Essa árvore, então, nós vamos ver que ela simboliza a própria Babilônia. Eu estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais que estão debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai o tronco com as suas raízes na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, e fique atada na erva do campo, e seja molhado com o orvalho do céu, e a sua parte seja com animais na grama da terra. Então vamos entender, a árvore não devia ser destruída, arrancada, mas apenas podada, vamos usar essa palavra aqui. Então ele tinha que ficar ali, só o tronco dela, tá? Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem,
Versículo 16. E seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, para que os viventes conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem lhe quer, e constitui sobre ele até o mais humilde dos homens. Ou seja, Deus soberano controla todas as coisas. Isso em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação dele, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, porque em ti há o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou atônito. Normal. Vamos ver? Nós também ficamos apavorados, atônitos, desesperados por vezes. Mas o que faz a diferença em Daniel é a reação dele. Nós precisamos aprender isso. Quantas vezes ficamos apavorados, atônitos, desesperados e saímos aí batendo até a cabeça, no sentido de falando para quem não é para falar, buscando ajuda onde não é para buscar, fazendo aquilo que não é para fazer. Vamos ver o que Daniel fez? Ficou atônito quase 1 hora e os seus pensamentos o turbavam, ou seja, ficou agitado mesmo. O rei, pois, falou e disse: Beltesazar, não te espante o sonho e nem a sua interpretação. E respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam animais do campo, e os seus ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei Nabucodonosor. Tu que cresceste e fizeste forte, pois cresceu a tua grandeza, o teu domínio chegou até o céu, e o teu domínio chegou até a extremidade da terra. O juízo foi para Nabucodonosor, porque ele não reconheceu que o domínio dele, o poder e a vastidão do seu império tinha sido permitido por Deus. Não reconheceu isso. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas deixai o tronco, e com cadeiras de ferro e de bronze fique atada na erva do campo, e seja molhado por vale do céu, e a sua parte seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação. Então, olha só, a própria Bíblia vai explicar o que é. O próprio Deus explica: esta é a interpretação ao rei. Versículo 24. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Dentre os homens será tirado, e com os animais do campo será a tua morada. Está aqui, né? Versículo 23. E a sua parte seja com os animais do campo. Então ele ia virar como um animal do campo. Que com os animais do campo será a tua morada, e a erva do campo te farão comer como os bois, e com o orvalho do céu serás molhado, e 7 tempos passarão sobre ti, até que entendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse na terra o tronco com as raízes da mesma árvore, significa que o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, Daniel continua, aceita o meu conselho. Enquanto que era um sonho, ainda dava para dar marcha ré, voltar atrás. Aceita o meu conselho e desfazes os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Tudo isto veio sobre o rei Nabucodonosor. Então ele tinha que se arrepender de todo o mal que ele estava fazendo, e ele precisava usar de misericórdia com os pobres, que ele não usava. Ao cabo de 12 meses, estando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ou seja, ao invés dele se arrepender e usar de misericórdia com os pobres, ele continuou no caminho que ele estava, e ao olhar, e aí parte do que ele fez é considerado
né, aí uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que são os jardins suspensos da Babilônia. Era exatamente ali onde ele estava. Estando a passear sobre o palácio real da Babilônia. Passeando e olhando o que ele tinha feito. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando veio uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ou seja, tudo que ele disse que era dele, que ele tinha feito, ele estava perdendo. E dentre os homens será tirado, e com os animais do campo será tua habitação, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo se molhava como o orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Então, na mesma hora, a sua mente ficou ali transtornada. Existem muitas teorias sobre o que exatamente aconteceu com Nabucodonosor aqui, síndromes, doenças mentais e uma série de coisas. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que foi sobre o poder de Deus. E a gente pode até fazer algumas especulações. São especulações. Um diagnóstico psiquiátrico não pode ser dado com base só no que está escrito aqui, sem contato com a pessoa, mesmo que seja um contato virtual, como está acontecendo agora as consultas online. Não pode dar diagnóstico só pelo que está escrito aqui. Tá? Existem muitas teorias sobre o que aconteceu, mas são especulações. Só para esclarecer. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo e glorifiquei e louvei o que vive para sempre, cujo domínio é eterno e o seu reino é de geração em geração. E todos os habitantes da terra são reputados em nada, e ele opera segundo a sua vontade com o exército do céu e os habitantes da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Vamos voltar um pouquinho, lá no início do capítulo 4. No início do capítulo 4 nós vemos o quê? O rei Nabucodonosor cumprimentando, falando para os povos, nações e línguas. E ele fala assim, versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo fez comigo. Então, entre o 3, capítulo 3, versículo 30 e o 4:1, tem uma distância ali de 10 anos. Nesses 10 anos é que aconteceu o capítulo 4. Porque quando ele começa a contar aqui, no 4, ele está contando algo que já aconteceu. Ele fala, olha, eu era orgulhoso, soberbo, eu sonhei, o sonho tal, Daniel disse para eu me arrepender, eu não me arrependi, 1 ano depois aconteceu. Então, no versículo 30 aqui do Daniel 3, vamos dizer que ele teve o sonho, Daniel deu a interpretação, aí 1 ano depois aconteceu. Aí ele ficou ali 7 anos naquela situação. 7 anos depois, então, ele volta e o entendimento dele volta. E aí ele escreve esse capítulo, essa carta que ele manda aqui, esse dito que ele manda para todo o povo que mora ali, que está, não é que mora, que está sob o domínio da Babilônia. Tá? Então, esses 10 anos de distância entre o 3 e o 4, 8 acontecem assim. 1 ano que se passou depois do sonho e depois os 7 anos que ele ficou ali vivendo dessa forma. Versículo 36. No mesmo tempo, o meu entendimento tornou a mim e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a mim a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Antes, ele não louvava a Deus, ele não
ou melhor, antes ele louvava a Deus, agora ele não só louva, mas ele exalta e glorifica também. É diferente. Quando a gente lê lá no 2, no primeiro sonho que Daniel interpreta, ele louva a Deus. E nas lives que nós fizemos sobre Salmos, eu não sei quem assistiu, eu expliquei a diferença de louvar e adorar. Louvar e exaltar. Nem todos os que louvam servem a Deus. Um ímpio, a pessoa que não serve a Deus, que não quer saber de Deus, ela louva a Deus também. Louvor tem a ver com elogio, tem a ver com reconhecer o que a pessoa fez. Exaltar, adorar, não é só reconhecer o que a pessoa fez, é conhecer quem a pessoa é. Por isso que Jesus fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele não fala de louvor, porque louvar a Deus qualquer um pode louvar. Basta ver o que Deus fez. Mas para adorar a Deus, para exaltar a Deus, você precisa ter experiência com Deus. Você precisa conhecer a Deus. Aqui Nabucodonosor podia dizer, agora eu exalto a Deus. Porque ele teve experiência com Deus, ele teve uma experiência com Deus aqui. Deus avisou, ele não se arrependeu, e foi necessário passar esse tempo como um animal do campo, comendo pasto, comida de boi, para daí, sim, reconhecer Deus. Certo? E aí encerramos o capítulo 3 e o capítulo 4 de Daniel. Fiquem com Deus, que Deus recompense esse tempo passado aqui. Eu espero que seja bênção para vocês e que ajude a dar mais vontade de ler a Bíblia com um entendimento um pouquinho mais. Nós vamos avançando, aprendendo mais da Bíblia para poder servir a Deus melhor também. Muito bem, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus.